Então não assusta, Rosinha. Ah, garoto, acabou a bateria. Peraí, vamos que vamos. Aí. Ei, não assusta. Ei, Foco Crítico, segunda parte, Rosa Gauditano! Eu preciso explicar uma coisa aqui, porque, na verdade, por que eu escrevi que é quase família, quando eu comentei o post do Facebook, do Guilherme, concentra. Porque é o seguinte, a minha primeira exposição eu ampliei no Laboratório da Rosa, em 1981, eu acho. Não, 1979. Foi quando a Camila nasceu. Foi. E daí eu trabalhava lá de madrugada. Foi mais ou menos uma semana. O marido dela era diretor de um show que eu fiz a exposição no Saguão, que é um show que viajou ao Brasil, e os slides que passavam eram meus também. E eles me deram a chave e eu entrava por um portãozinho. Então era lá no quarto de empregada, né? Lá no fundo, é. Então eu não via nada. Eu entrava de manhã à noite, vou sair de manhã cedo, tipo, tudo assim. No último dia, eu tô saindo do laboratório, o Luiz Egito chama, Fausto, vem tomar café com a gente. E daí eu tô lá conversando, daí foi quando acho que eu conheci você no dia que você me mostrou o laboratório, porque eu era amigo do Luiz Egito. Era meu professor na faculdade. E daí a Rosa tinha tido a Camila, que é a filha dela, e tinha chegado na maternidade. Então por isso que eu falei que é quase família, porque é muita história para contar. Quer uma ajuda aí, cara? Não, pronto. Conta pra gente, como é que começou essa história da fotografia? Isso. A história da fotografia começou em 1975, quando eu pedi para minha mãe uma máquina de fotografia, ela me deu. Uma Pentax SP2. Uau! Naquela época era assim uma super máquina, Pentax, com uma lente normal. E aí eu comecei a fotografar com essa máquina e fiz um curso na Enfoco. A gente sempre pergunta quais são os colegas de classe. Tinha a Cecília Assunção, que era a irmã da Eliana Assunção, que trabalhou depois comigo na Folha. No fim, a Cecília acabou virando psiquiatra. E a Eliana Assunção, que era irmã, que estava estudando engenharia, acabou virando fotógrafa e acabou trabalhando comigo. E na época do Sagese, da Ana Mariani. E foi legal, porque quando eu fui na Enfoco para ver o curso, a Anusha, que era a mulher do Claude Brusley, né, que eram os donos da Enfoco, começou a conversar comigo e ela perguntou para mim, escuta, você não sabe de alguém que possa vir trabalhar? Que a Enfoco tinha uma galeria, que foi uma das primeiras galerias de fotografia de São Paulo. E aí, papo vai, papo vem, eu falei, eu sei. Ela falou, quem? Eu falei, eu. Então, eu comecei a trabalhar lá, ela me contratou. E a primeira exposição que eu pendurei, né, que eu organizava, ajudava a pendurar a exposição, organizar tudo, foi do Cristiano Mascaro. Qual era a exposição, você lembra? Era sobre São Paulo. Lá da Barra Funda, não? Tinha fotos de São Paulo, tinha fotos de Paris, que ele fez em Paris. E foi uma das primeiras exposições da Enfoco. E depois eles fizeram da Maureen Biziliar, a Maureen Biziliar dava aula lá. Era assim, a Enfoco era um centro de fotografia importante em São Paulo, né? Era uma escola bem legal. E aí eu ganhei bolsa e fiquei fazendo curso, né? E trabalhando lá. Quanto tempo você ficou? Acho que eu fiquei 1 ano. E porque daí você logo foi trabalhar, pelo que eu li lá no seu currículo, quer dizer, se você é 75, 77 você já está trabalhando? Então, eu fui em 76, eu fui para a França. E fiquei em 75, 76 eu fui para a França, mas em 75 eu fiz o meu primeiro ensaio, que foi um ensaio sobre as prostitutas. E que acabou sendo publicado no primeiro colóquio latino-americano de fotografia. No México. No México.
né? Tá nesse livro. Foi o primeiro ensaio que eu fiz. Eu acho que o As Boris prostitutas tem em São foto da Paulo. sua exposição. E foi assim, foi bem legal, porque... Eu acho que ele foi o único brasileiro que foi, não foi um dos únicos. Aonde? Porque foi pro México. Pro México. Eu acho que não foi quase ninguém. Não foi quase ninguém, porque o Colóquio Latino-Americano de Fotografia, assim, eu fiquei sabendo por um amigo, que é o Ayrton de Magalhães, que também tem um trabalho muito legal, e com quem eu fiz esse trabalho das prostitutas. E o Ayrton também tinha ganhado uma SP2. E a gente falou, vamos fotografar. E a gente fotografava junto e revelava as fotos no meu laboratório, né? Nessa época já eu tinha saído de casa, que eu fugi de casa, e aí tinha um laboratório no meu banheiro, no banheiro de casa. Quantos anos você tinha quando você fugiu de casa? Fugi de casa com 20 anos, 21 anos. Eu saí de casa. Então tudo bem, tudo é muito fugido, assim. Você escapou. Não, eu fugi mesmo. Mas foi pra casar? Não. Foi pra poder fotografar, pra poder fazer Porque fotografia. não podia. Não, porque meu pai era muito rígido. Eu fazia faculdade de jornalismo, mas eu queria ser fotógrafo, queria fazer fotografia. E aí fui procurar esse curso da Infoco, e quando eu comecei a trabalhar na Infoco, eu resolvi trancar a matrícula da faculdade. Aí meu pai ficou pé da vida, porque ele que pagava a faculdade. E aí também, paralelo a isso, eu arranjei um namorado, que era um chileno, que tinha fugido lá do comunista, lá do esquerdinha. Allende. Esquerdinha, como me chamam. Tinha fugido do golpe. E aí, foi por causa disso que o meu pai brigava comigo, então eu peguei e fui embora de casa. Tá. Mas daí estamos no colóquio, que é Então, 76 foi o colóquio. Aí, assim, o Ayrton me falou desse... Porque era uma coisa assim, não existia... Imagina, não tinha internet, mal tinha telefone, né, Fausto? Não tinha celular. Não tinha nada, era quase por tambor. Ou você né, sabia, Não, você não tinha dava que pra saber fa- porque alguém te Não, contava. pra alguém você fazer uma contava. ligação, gente, quer dizer, as pessoas devem ter noção disso. Você, pra ligar pra Santos, custava caro, meu. Pô, custava caríssimo pra você ligar pra qualquer lugar. Não é pra ligar pra... Não, e não é todo mundo que tinha telefone em casa, né, ninguém, Fausto? Na minha casa, por exemplo, não tinha telefone. Então, assim, a gente ficou sabendo, ele falou, tem que mandar tantas fotos e tal, e a gente fez a inscrição e depois no correio mandou. E foi muito louco, porque a gente foi selecionado, né? Tanto eu quanto ele entramos no livro. Era uma grande exposição e um livro. E era uma coisa, imagina, era a plena época da ditadura, né? Não se conhecia nada de América Latina. A gente não saía do Brasil nem para América, nem para Argentina, ninguém viajava, né? Era muito difícil, o Brasil era muito fechado, né? Na ditadura a gente era muito amarrado aqui, né? Era muito caro tudo. Então a gente mandou por correio e o correio foi a salvação, né? Porque de repente esse livro hoje virou um marco, né? Ele é um marco na história da fotografia da América Latina e a gente está lá, né? E foi bem legal. Os dois brasileiros, né? E foram vários brasileiros que foram selecionados, né? Mas nós dois, assim, entramos de primeira, assim, foi bem legal. E aí a gente... Junto com as fotos, mandamos um texto, né? Cada um mandava um texto, né? Então, o texto também, eles publicaram o texto e as fotos. Foi bem legal. A gente ficou super contente porque eles mandaram o livro por correio, né? Porque daí você entra, mas você está falando até da questão da imprensa, vamos dizer, tradicional. Você entra logo também fazendo coisas. Né? Não, então, aí eu publiquei essas fotos, que foram as primeiras fotos, aí eu fui para a França. Eu fui para a França e fiquei um ano morando na Europa. Fiquei 3 meses na Espanha e fiquei o resto do tempo em Paris. E aí, quando eu voltei, eu fiz um contato eu queria fazer um contato com o jornal Nós Mulheres, porque alguém me falou que existia um jornal de mulheres e tal, e eu peguei minhas cópias, né, 1824, uma caixinha, e fui lá no jornal. E quando eu cheguei, não tinha ninguém, mas aí me recebeu o Marcos Ferman, porque o jornal Versus, que era um jornal de imprensa nanica, que era, né, um jornal dessa época, um tabloide, ele funcionava no mesmo lugar do Nós Mulheres. O Versus era em cima, Nós Mulheres era embaixo, assim, numa casa ali em Pinheiros, na Capote Valente. E aí eu comecei a conversar com o Marcos Ferman, que era um grande jornalista, foi um dos maiores jornalistas brasileiros, que era do Jornal da Tarde, que era o fundador e o editor do Versus. E aí eu falei, eu sou fotógrafo, tal. Tem umas fotos aí? Tem. Deixa eu ver. Ele pegou, começou a olhar minhas fotos, falou, pô, que legal suas fotos, seu trabalho e tal. Você não quer vir aqui na reunião de pauta do Versus?
Reunião de pauta? O que é isso? Aí ele explicou, quando a gente escolhe, né, as matérias que vão sair no jornal, quer ver o nosso jornal, e mostrou o jornal e tal. Aí ele me convidou e nessa mesma semana teve uma reunião de pauta e eu fui para a reunião. E aí eu virei fotógrafa do Jornal Versus. E trabalhei no Jornal Versus 77, 78, até acho que 79. Né? O Versus era um jornal muito legal porque ele falava da América Latina, né? Ele falava dos grandes escritores da América Latina, publicava todos os grandes chargistas, né? Os desenhistas Angeli, Glauco, os irmãos Caruso. Nossa, era uma equipe incrível. O Caco Caco Barcelos trabalhava no Verso, a Vani Stein depois veio com o Caco Barcelos. Então era uma equipe muito legal. E lá eu conheci o Luiz Egito, né, que foi o meu marido, que é o pai da Camila. Né? Meu professor. Seu professor, exatamente. E foi uma grande escola, trabalhar com o Marcão, trabalhar com... Eu acho que eu vi um Versus na vida. É um jornal muito bonito, é muito legal. Quem fazia a parte gráfica era o Carlos Clemen, que é um grande artista gráfico. Estava na né, exposição até hoje. no sábado. Então, e o Clemen fazia toda a parte gráfica, que era muito especial. O jornal era muito legal, muito bonito. E aí, aos poucos, eles foram publicando as minhas fotografias, né, os meus ensaios que eu fazia e me pautavam sempre, né? Então, eles tinham uma seção que era sobre a América Latina. Não, o jornal era sobre a América Latina, mas eles tinham uma seção que era maravilhosa, que era os jornalistas negros. Então, tinha uma equipe de jornalistas negros que trabalhava dentro do Verso. Então, com isso, assim, eu cobria os movimentos negros. Ninguém cobria os movimentos negros em São Paulo. E eu acabei sendo a fotógrafa do movimento negro porque eu tinha que, né, ir junto com os jornalistas nas reuniões, nas passeatas e tal. E assim, foi uma super experiência maravilhosa. Conhecer todo aquele povo bárbaro, né? Um aprendizado, né? E porque daí na imprensa tradicional você passa 1, 2 anos e depois não sai. E aí eu também vendia foto para o Movimento e Em Tempo, também, que eram outros 2 jornais da imprensa nanica, né, de oposição à ditadura. Então, e aí eu fiz uma foto para o Movimento sobre a queda da censura. E aí a Veja quis comprar essa foto e ligou lá no Movimento. E aí o Raimundo Pereira, que era editor, né, do Movimento, me passou o contato e falou, olha, a Veja está querendo comprar essa foto. E aí eu fui lá na Abril. E quando eu fui lá na Abril, eles compraram, né, a foto, e aí, na época, era o Sérgio Sade, que era o editor da Veja, que era um grande editor de fotografia, e o Pedro Martinelli era um dos fotógrafos. E aí o Pedrão falou, a Rosa Galtano tem um trabalho super legal sobre as prostitutas, o ensaio e tal. E aí ele falou, a gente está com uma pauta aqui de fazer as lésbicas em São Paulo, e a gente acha que é o teu perfil, assim, você pode fazer esse trabalho. E aí eu aceitei, e foi o meu primeiro trabalho. Eu fiz um ensaio durante um mês, né? Isso é 79? Isso daí foi em 78. Você tem quantos anos? 23 anos. Eu era super jovem. E aí foi o primeiro freela que eu fiz, assim, para a grande imprensa, foi esse trabalho. E aí comecei a fazer, né, mais freelance para revistas, para Isto É, aí a Veja começou a me chamar. E até que eu fui contratada para a Folha de São Paulo. Isso em 79, 81, em 82, eu acho. 83. A Eliana Assunção, que era irmã da Cecília Assunção, estava trabalhando lá. E aí eles tinham mudado a equipe. A Folha mudou toda a equipe antiga, né? E contratou um monte de gente abertura, jovem. É o momento do pré-84 que a Folha entra na distensão completamente, assim, né? Pelas diretas, né? E eles mudaram toda a equipe. Eles aposentaram toda a equipe mais antiga e contrataram um monte de gente jovem. E aí contrataram 4 mulheres. A Vani Stein, a Renata Falzoni, que aliás falei com ela hoje. A Renata Falzoni, a Eliana Assunção e eu, a Rosa Galtano. Então a gente, assim, nós ficamos famosos. A Isto É fez matéria, as meninas da Folha. Então... Mas isso é uma relação toda na fotografia? Não, na fotografia, porque na fotografia tinha uns 20 fotógrafos. E tudo nós homem. era tudo homem. Ministério do Tempo. Ministério do Tempo. E aí, nós 4 de mulheres, né? Então a gente brincava com eles, a gente falava, a gente vai chegar aqui, vai pintar esses armários tudo de cor de rosa, pôr um monte de florzinha em cima. E eles, não, como?
E eles, no começo, assim, eles tinham maior, né, medo da gente. Assim, o que essa mulherada veio fazer Vocês aqui, deviam dar né? mala pra eles carregar. Imagina já que eles fode carregavam. logo. Imagina. Mas aos poucos a gente foi sendo aceita lá. Foi muito legal. Era uma equipe muito legal. Quem era? Correndo o risco de fazer uma lista. Quem era? Bom, Jorge Araújo, Detimar, Canalonga, Flávio Canalonga, o David Zig de vez em quando aparecia lá, mas já não trabalhava lá. Quem mais que tinha de fotógrafo? O Fernando Santos. Que depois foi para Folha da Tarde, né? Foi para Folha da Tarde. O Sérgio Tomizaki, o João Bittar passou por lá. Mas eu não lembro mais. Antes da Isto É, será? 85. Não, ele já tinha saído da acho Isto que ele É. já tinha saído da Isto É. Porque Mas nós era pegamos o uma- Edu. Teve o Éder e o Edu e você, agora que tem esse período na imprensa Daquela época. oficial daquela Sim. época. Então a gente dá pra fazer Mas era uma mapa. equipe, era uma equipe da pesada, era só gente legal, assim. E no fim nós fomos super aceitas, assim, era muito, muito gostoso trabalhar com eles. E daí você começa logo com o projeto autoral, né? Em 84, eu fiz o material. O Iatão fez aquele projeto São Paulo Gigante Intimista, né, no Isso, Centro Cultural São cultural. Paulo. Aí eu fiz um trabalho É a sua foto do menino na fonte. Que é a capa do... Que é a capa, e no fim ficou todo mundo bravo, porque eu fiz uma série dos meninos da Praça da Sé, que eram os menores que dormiam na Praça da Sé. E aí eles puseram, foi a capa do livro, foi o cartaz, foi o convite, foi tudo com as minhas fotos. Aí todo mundo reclamou, pô, só tem foto da Rosa. Aí, não, é porque as fotos é uma sequência, né, da Praça da Sé, e tem tudo a ver com o trabalho e tal. Foi muito legal. E você não tem nada a ver, a gente vai falar disso depois, mas você não tem um livro desse material jornalístico, né? Você só tem livro dos seus projetos, né? Desse material dessa época eu não tenho. Eu estou com um projeto de fazer, né? Estou revendo meu arquivo, como acho que todo mundo da nossa época está todo mundo revendo os Os arquivos. mais novos né? também já estão, porque afinal de contas é muito negativo. É muito negativo. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, né? E pensei em fazer um material, que é todo esse material é PB, né? Como eu fotografei todos os movimentos sociais, né? Porque eu fotografei para os jornais da imprensa nanica, fotografei para a imprensa também, né? Desde de que o Lula foi eleito para o sindicato, diretor do sindicato dos metalúrgicos, até a abertura, né? Isso desde de 78 até 85. Né? Então eu estou com um projeto de fazer esse livro. Ele até tem um nome, Ponto de Fuga. Eu até mandei aí para alguns editais, mas não consegui ainda patrocínio. Porque eu comecei a rever esse material, assim, eu tenho todo o material do movimento negro, tenho o movimento feminista, todo o material do movimento feminista, movimento greves do ABC, movimentos contra a ditadura todos, né? Então, todos os atos de panela vazia, movimento de custo de vida, eu tenho muito material. E é legal porque era um material que fazia anos que eu não mexia. E, de repente, eu comecei a rever isso tudo e pensei, gente, eu tenho uma parte da história do Brasil, né? São vários anos. Mas é engraçado, né? é que é justamente essa parte da ditadura, assim, que não tem documentação, assim, quer dizer, tem esses livros oficiais, né? Mas que a gente não tem isso nas galerias, não tem isso... Não tem, e é uma parte e que ficou os editais não privilegiam Não, esse e agora momento esses editais vão ignorar. Eu acho que cada vez mais agora. Na verdade, né? sim, se eles existirem, eles vão ignorar, mas talvez não existam. Não, acho que eles vão existir, mas vai ser pra receita. Chapa branca. Vai ter pra receita de concurso bolo. de Masterchef, Júnior. Vai ter o edital. Falta de Instagram. O edital, exatamente. Exatamente. Vai ter. Porque o negócio tá difícil, né? Tá. Não, eu tenho uma pesquisa que uma pessoa está fazendo, né? Pra gente fazer uma pesquisa a respeito de tudo que está acontecendo na área da cultura. E daí eu falei na sexta-feira, eu acho. Nossa Senhora, me deu até medo, deu vontade de parar. Porque assim, uma arrasa quarteirão a nível nacional mesmo. Aquela briga lá em Belém,
Estou mudando de assunto completamente aqui, mas a gente vai acabar Não, a primeira parte. tem daqui tudo a pouco. ver. Então, assim, então essas coisas dos editais, as coisas todas, quer dizer, a gente tem que ver, porque na verdade a gente não sabe o que vai. A Rouanet parece que não está aberta, tá parada, e não sei. Então, quer dizer, você pega todas essas a nível nacional e a nível estadual, quer dizer, os recursos são muitas vezes de CM. Tem uma queda na arrecadação brutal. Mas os cortes são maiores na área da cultura do que a própria porcentagem de diminuição vamos dizer, do coeficiente ali na área da cultura. A gente voltou atrás uns 20 anos, né? Não, mais. Provavelmente. Talvez. 50 anos. Provavelmente. A gente voltou Mas digo, na década edição de 70. livros, por exemplo, a gente voltou a ter, pulverizou de novo, e são as pequenas casinhas, pessoas físicas, dando seus jeitinhos. A gente volta em 5 minutos. Agora é aquela lá. A gente decidiu pelo Travessia por causa que o Paulo Klein postou aí, não sei, um dia desses, essa versão que eu nunca tinha ouvido. Então eu falei, não, mas como é que eu justifico botar uma islandesa? Daí agora, essa aqui tem um caos com um cara que mora na Islândia. E tava lá agora, mês passado. Eu falei, bom, eu não tinha nem pensado nisso. Tá aqui. Bom, vamos falar agora dos projetos. Agora que Índios. complica, hein? Pouca Índios. coisa. Índios. Porque você... Quer dizer, fora todos aqueles movimentos sociais, você resolveu também, eu também vou trabalhar com índios. Porque, Pois é. Como porque surgiu daí essa história? 30 anos, Rosinha. 30 anos, Faustinho. Negócio é o seguinte. Bom, depois que eu saí da grande imprensa, Pode falar, tá? depois que eu saí da grande imprensa, né, da Veja, eu já tinha fundado a Fotograma com o Emílio Luiz e com o Ed Vigiani. E aí a nossa ideia era a gente poder trabalhar e fazer projetos que a gente pudesse realmente fotografar o que a gente tinha vontade, né? E aí eu fazia muita matéria de viagem, fazia para as revistas, para a revista Ícaro, que era da antiga Varig, depois para a revista da Transbrasil, da antiga Transbrasil, é tudo antiga, né? As empresas, que eram revistas maravilhosas. E aí a gente pautava muitas matérias, né? Eu pautava muitas matérias. E aí eu soube que ia ter uma grande reunião de índios no sul do Pará, em Altamira. E eu achei engraçado porque o Instituto Socioambiental que estava organizando isso, eu tinha uma amiga que era amiga lá do pessoal do Instituto e falou, Rosa, vai ter uma reunião de índios no sul do Pará, de repente seria legal a gente ir lá ver. Vai ter uma informação para a imprensa. E aí eu fui, eu achei muito, muito estranho, porque de brasileiro só tinha eu e acho que mais um ou dois. E os caras do ISA. E os caras do ISA, mas os jornalistas estrangeiros, entendeu? Então Mas tinha na lá Olimpíada Indígena, nós lá outro dia, pô. China transmitindo ao vivo. Olimpíada Indígena em Cuiabá. E aqui não era nem notícia. Os brasileiros não estão. A imprensa 40 não etnias, cobre, 15 países. A imprensa não cobre. E aí eu achei interessante que estavam, né, os caras das agências internacionais, os correspondentes estrangeiros, e eu pensei, cara, esse negócio vai ser interessante, porque senão esses caras não iam estar aqui, porque sabe que a imprensa brasileira se pautava, né, a Veja se pautava nas revistas americanas, toda a imprensa, Time Newsweek. Então, assim, toda a imprensa brasileira ficava esperando os caras darem matéria lá para depois, né, sobre o Brasil, para vir falar do Brasil, né? Isso é uma coisa, assim, que era muito louca. Quando eu trabalhava, eu ficava pensando, pô, por que eles não fazem as pautas, né? Por que eles ficam olhando o que os gringos estão fazendo para depois fazer, né? É mais fácil, né? Aí a sensação que me dá é que não quer fazer. Mas é a sensação. E só quer fazer, só faz porque é obrigado a fazer, porque depois que deu lá fora não tem mais jeito. Sabe o que Só é? virou golpe porque virou golpe no Guardian.
Eu Senão acho não era assim, golpe. o que Nem acontece virou no golpe Brasil em é alguns que os brasileiros não valorizam as coisas daqui. Não. Ninguém valoriza. Então é uma coisa assim que me incomoda, que sempre me incomodou, sabe? Porque antes de fazer o trabalho também dos índios, eu fiz um trabalho de festas brasileiras, durante 20 anos eu fiquei fotografando, eu fiz um livro também, né, que é o Festas de Fé. E naquela época, assim, era a coisa mais brega do mundo, era a festa brasileira. Então as pessoas falam, mas Rosa, o que você fica perdendo teu tempo ir lá fotografar congada, cavalhada, né? E hoje em dia virou moda, né? Você vai nas festas, vou nas festas das amigas da minha filha, todo mundo sabe dançar, né? Jongo, né? Virou uma coisa de moda isso. Mas antigamente era brega pra caramba. E eu fiquei lá 20, 30 anos quase fotografando as festas, porque fiz um projeto de fazer isso. Porque é o povo brasileiro. Tanto é que foi a maior dificuldade de editar esse livro, que o editor fala, mas Rosa, só tem gente feia nesse teu material. Só tem pobre, índio, negro, preto, gente feia. Eu falei, mas é o povo brasileiro, o povão. É isso, sabe? Você tá aqui, né? E foi assim a maior dificuldade de editar esse livro. E foi muito louco, porque quando eu pautei essa matéria, né, do Encontro de Altamira, a gente fazia assim, né, éramos uma pequena agência, né, a Fotograma, mas a gente pautava as matérias e ligava para todos os jornais e revistas que naquela época pagavam a gente para trabalhar, né, Fausto? Pagavam a viagem, pagavam os filmes, que era filme antes, né, não era digital, né, custava caro. Filme, revelação, a viagem e o trabalho do fotógrafo, mais o trabalho do fotógrafo, né? A gente ganhava, né? Então a gente pautava, né, para essas revistas e emplacava as pautas. E aí eu ofereci para todo mundo, ninguém se interessou. Eu falei, caramba, porra, por que ninguém quer, né, fazer isso? Aí chegou na última hora, eu pensei, quer saber, eu vou assim mesmo. E peguei, né, falei, vou comprar uma passagem na Varig. Aí quando eu ia comprar a passagem, me liga o Carlos Moraes, que era o editor, né, da Varig, era editor da Transbrasil, da revista da Transbrasil, e o Moraes falou, Rosa, que era um grande editor, eu adorava trabalhar com o Carlos, porque ele sempre dava uma força, assim, para os fotógrafos, sabe, na edição do material. E aí ele falou, vamos fazer aquela matéria dos índios? Eu falei, caramba, já estava comprando a passagem. Ele, não compre, porque, né, era a Transbrasil, dava pra gente a passagem de graça, né, porque a revista era da Transbrasil. E aí eu fui para fazer essa matéria para a Transbrasil, o Encontro de Altamira, que foi um grande encontro. Que ano é esse? 1989. Nossa. No sul do Pará, e em Altamira. O que era o Encontro de Altamira? Todos os índios do Brasil se organizaram para ir lá reclamar do quê? Da usina de Belo Monte, que os caras queriam fazer a usina de Belo Monte. É de 89? 89, de antes de 89. Não, o projeto é da ditadura. É da ditadura. Mas nunca ninguém teve coragem de assinar esse projeto. E o projeto só foi assinado agora, né? 2006, eu acho. 2006, 2007, não sei. Porque é um dos motivos pelo qual a Marina sai do governo Lula, não é? Eu não sei se é um dos motivos que ela sai, mas eu sei que o Lula, no último dia do governo dele, assinou a porra do negócio do Belo Monte. Ah, não, então ela já tinha saído, porque ela sai um pouco antes do último. Ah, não, mas... Ninguém teve coragem de assinar isso, porque quando... Não, tá certo, é 2006, porque a eleição é 2010, é isso mesmo. Quando teve o Encontro de Altamira, era a época da ditadura ainda, né, 89. Não era mais. Mas... Era Collor. Ninguém teve coragem de assinar esse negócio. Por quê? Os índios fizeram essa grande reunião e tinha 300 jornalistas estrangeiros lá, Fausto. 300 jornalistas. Tinha mais jornalista quase que índio e jornalista brasileiro. Uau! Foi muito louco. Veio o Sting. Ah, é da época é verdade. Teve o show da Anistia aqui, que foi um treinamento que eles fizeram aqui, fizeram em Buenos Aires. Mas aqui foi treinamento para o show de Mendoza, porque os chilenos eles tinham medo de um atentado. Então não teve o show em Santiago, porque o Pinochet falou, vem. Então eles fizeram o show em Mendoza, só que eles fizeram treinamento de segurança com a gente, né? Porque a gente não pôde fazer porra nenhuma, tinha quase um segurança policial para cada um de nós. E é exatamente nesse momento que ele traz o Sapain para esse show
Foi no meio Ele quem? O Sting? O Sting e o Sampaio estavam no show, vindo do encontro de Altamira. Certo. Isso eu fui cobrir Cuiatá pelo Caderno do Terceiro Mundo. Então, e aí foi muito louco, porque quando eu estava lá em Altamira, que os caras começaram a perceber, a imprensa brasileira começou a perceber que o negócio estava ficando grande, porque estava saindo matéria no mundo inteiro. Aí todo mundo começou a me ligar, Rosa, faz foto, nós queremos foto. Aí eu falei, gente, agora todo mundo quer foto, né? Tudo bem. Aí eu voltei, aí a revista deu. E quantos jornalistas tinham? Daqui de São Paulo, brasileiros? Não tinha uns 20. Tinha 300 estrangeiros. Sei que tinha 300 estrangeiros, mas brasileiro não tinha 20. Fausto, o Brasil não cobre as coisas do Brasil. Essa coisa da imprensa brasileira é um negócio muito louco. É muito louco. Mas é uma coisa também que tem a ver, que eu acho que não é só a imprensa, sabe? É que as pessoas não dão valor. Eu não sei o que acontece, que não se cobre o que acontece no Brasil de verdade, né? E aí, quando eu estava lá, eu me dei conta, eu falei, caramba, eu sou jornalista, sabe? Eu sou fotógrafa, não tinha ideia de que existia tantas etnias indígenas no Brasil. Vi aquele monte de gente, sabe? Reclamando, assim, aquelas pessoas maravilhosas. Pensei, cara, eu tenho que fazer um trabalho sobre isso, porque não existia, o Brasil não publicava nada sobre índios, nada. E, assim, as matérias que tinham publicado sobre índios eram estrangeiros que vinham aqui no National Geographic e fotografavam os índios. E pra gente sempre foi a maior dificuldade da gente poder entrar em terra indígena. Porque o governo dificultava isso para os jornalistas o tempo inteiro, dificulta até hoje. Não, eu fui, né? A gente, naquele evento lá da Olimpíada, eu quase fui preso, né? Porque eu fui brigar com umas pessoas lá e daí elas eram do Ministério da Justiça, porque a FUNAI tá diretamente direto do Ministério da Justiça, quer dizer, isso não faz muito sentido, eu não consigo entender É porque eles consideram isso de segurança nacional por causa das fronteiras, eles dizem. Olha, eu acho que o grande problema é o seguinte, se você vê as terras indígenas no Brasil, elas estão em áreas estratégicas, né? Assim, todos os estados brasileiros têm terras indígenas. Mas estratégicas de segurança ou do valor que tem de minério? Estratégias de segurança, assim, o valor... De todos os aspectos. De todos os aspectos, porque são áreas que são inexploradas, que tem floresta. Você pode ver que hoje as terras mais conservadas no Brasil são terras indígenas. Isso. Né? Então, todos os lugares que você tem terras indígenas, porque os índios protegem, os índios não devastam, os índios não plantam quilômetros e quilômetros os caras arrancam com a mão, né? De soja e cana. Né? Os índios fazem agricultura de subsistência. Eles são ecológicos, né? Eles fazem parte da coisa. Né? Então, por exemplo, os chavantes lá, que eu trabalho bastante com eles, eles têm a maior preocupação, porque são terras, são grandes, mas a população é muito grande, e eles são caçadores. Eles chegaram uma hora que eles falaram, gente, os bichos estão acabando, a gente tem que fazer um projeto para a gente não matar todos os bichos, senão, primeiro que, né, vai ter um desequilíbrio ecológico, e segundo, nós não vamos ter comida. Né? Então, eles têm toda uma preocupação de conservar a terra, de conservar a natureza. Né? Então, essas áreas, elas são estratégicas porque também os satélites fotografam tudo, né, Fausto? Imagina, os caras estão lá em Marte e não vão saber o que tem na Amazônia. Não, mas o problema é que o satélite estava aqui, ficou aqui durante 10 anos, e daí não sei porquê. Agora nós temos o nosso lá, mas daí ele mudou para cima do Peru por causa da questão econômica. Quem pagava era o Peru por causa da pesca do corrente de Humboldt lá, do peixe lá. Salmão? Não, da corrente, porque o lugar mais piscoso do mundo é a costa ali do Chile, do Peru ali. Então o satélite que ficou aqui 10 anos, no meio dos anos 90, ele mandou, sei lá, tanto para lá. Mas agora já tem aqui, nós já temos acho que 2 satélites. Meteorológico e agro, qualquer coisa, ou do território, geográfico, sei lá. Então teve momentos que nós, nesse momento tinha satélite. Mas o grande negócio foi o seguinte, nenhum governo teve coragem, né, de peitar e assinar essa usina de Belo Monte. Por quê? Porque
assim, teve um protesto mundial. Na época nessa época, 89, quando teve o encontro de Altamira, o Banco Mundial estava emprestando dinheiro para o Brasil para construir a usina de Belo Monte. Aí, quando eles viram os protestos e viram o tamanho da encrenca, eles desistiram. Aí o governo parou. Só que agora, Belo Monte foi construída com dinheiro do BNDES, né? Não sei se vocês sabem, nós que estamos pagando a conta da burrada que os caras fizeram lá, né? Sem contar que, assim, ali na Volta Grande do Xingu, tinham muitas etnias diferentes, falando línguas diferentes. Assim, é um lugar que não foi ainda pesquisado e que vai, assim, totalmente, vai ser alagado pela usina, né? Então, além de tirar... Ainda? Eu não sei se já alagou, acho que já alagou, né? E eu estava com problema até há pouco tempo, porque eles não tinham feito o saneamento básico de Altamira. Ia poluir a represa. Exatamente, porque eles não fizeram o saneamento básico e o esgoto de Altamira ia entrar na represa. E aí o que eles falaram é que a represa ia ficar um grande mar de poluição, né? Para não dizer outra coisa. Não, enfim, pode falar outra coisa, que a gente não tem esse problema. As crianças já foram dormir. Deixa eu mostrar duas fotos aqui que eu gosto dessas festas aqui. Isso daí é o Darine. Isso. Essa festa acontece de 15 em 15 anos. Porque esse livro, O Raiz do Povo Chavante, é um livro sobre os rituais chavantes, né? E esses rituais chavantes, eles têm um ciclo de 15 anos. Né? São rituais que acontecem de ano em ano, de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos e de 15 em 15 anos. Mas daí você fotografou tudo, né? Você não foi pra Roraima, você fez norte do Amazonas, você fez só sul? Não, eu fui em vários lugares. Eu fui para os Yanomami primeiro, eu fui para os Yanomami, que são em Roraima, para os Tucano, que são no Amazonas, para os Araras, que são no Pará, Caiapó, do Pará. Mas daí Caiapó é do sul. Caiapó é do sul do Pará. Os Chavantes, que são do Mato Grosso. Eu tenho um trabalho sobre os Guarani Caiová, que são do Mato Grosso do Sul. Os Guarani Mimbiá, que são aqui de São Paulo. Não, mas daí vamos falar dos projetos. Quer dizer, então esse livro aqui, ele é o primeiro, ele já tem mais de 20 anos, né? Esse livro é de 1998. 18 anos. Menos, 18. E esse? Esse é 2013. 2003. O primeiro é o das festas, que a gente não está mostrando? O primeiro foi esse aqui, 98. Que é o que eu vi, que foi no México e tal, que você teve a exposição lá, teve a exposição... Que é esse aqui, que é Índios Primeiros Habitantes, que é a exposição que foi para o México. Essa aqui foi uma exposição que foi feita na Caixa, e depois eu ampliei ela foi feita na Fuji, e essa da Fuji que foi para Houston primeiro, no Museu de Ciências Naturais de Houston, e depois foi para o México, para a Cinemateca de Monterrey, e foi para o Museu de Guanajuato, e foi também... Foi para a Europa, não foi? Para a Europa, não. Ela foi também num outro lugar no México, que eu não estou lembrando agora. E depois eu fiz o livro das festas e esse do Chavante. Esse aqui do Chavante foi feito. Quer dizer que a itinerância é maior daquele projeto, do primeiro? Na verdade, é o segundo, que não tem o livro dele, é o Nossa Tribo. Que na verdade é esse livro aqui com mais material, né? É um material maior, que foi o da Nossa Tribo foi um ano depois desse. Acho que foi 80. E daí você fica mais no território, você expõe menos ou não? Oi? Você se envolve, porque tem uma coisa de hoje você teve um período, você teve um envolvimento muito grande, você viajava muito, não teve uma época, né? Tipo uns 10 anos atrás. Mas para fotografar? Para fotografar. Mas eu continuo viajando. Não, mas você tinha um envolvimento, vamos dizer assim, você trabalhava, você se envolveu com o movimento... Então, em 84 eu fundei a Nossa Tribo. Foi quando eu acabei de fazer esse projeto aqui. Eu fiquei fazendo esse projeto 10 anos, o Raiz do Povo Chavante. Né?
porque os Chavantes me pediram. Eu fui fazer lá, na verdade, uma matéria para a revista Terra. E aí a matéria saiu uma capa. E os Chavantes adoraram a matéria. E aí eles me chamaram e falaram, a gente quer que você faça um livro para nós, sobre os nossos rituais. Eu, tá bom, vou fazer. Só que eu não sabia que ia demorar tanto tempo, que os rituais eram, né, não sabia a história deles, né? Não era passar 15 dias. Não eu pensei que era para fazer rapidinho. E aí, assim, conforme eu fui me envolvendo, eu vi que os rituais, os Chavantes, a vida dos Chavantes, né, a vida de todos os povos indígenas, ela passa por rituais, né? As crianças Chavante, elas começam a ir para os rituais a partir de 2 anos de idade. E aí elas vão crescendo e depois de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos, tem rituais de iniciação, de um monte de coisa. Que são os rituais onde as crianças aprendem, onde os jovens vão aprendendo as informações para a vida deles. É como se eles estivessem indo para a escola. Então, eu fiquei 10 anos fazendo esse trabalho, né? E quando eu fechei esse trabalho, que eu fotografei o Darini, que foi o último ritual, eu consegui o patrocínio para fazer o livro e para fazer a exposição. Aí nós fizemos uma grande exposição aqui em São Paulo, trouxe o Chavante, né? Fizemos o livro e fizemos também um livro para distribuir nas escolas brancas do entorno da reserva. Por quê? Canarana é uma cidade que é uns 40 quilômetros da aldeia. Ela, assim, a maior parte da população dessa região é de gaúchos, né? Gaúchos que vieram plantar soja e cana. E eles discriminavam muito os índios, né? E os índios se sentiam muito discriminados. Então eles falaram, a gente quer fazer um livro para as escolas de vocês, para vocês aprenderem quem somos nós. E aí eu falei, mas vamos fazer um livro de fotografia. Eu falei, não, um livro de fotografia você faz se você quiser para você. Nós queremos um livro para a escola agora. Eu falei, então vou fazer 2. Né, que sabe que eu lembro que você tem um livro didático, que é um outro livro, um terceiro ou quarto livro. Tenho 4 livros didáticos, mas eu não trouxe, que são da nossa tribo. Exatamente. Então, aí na verdade, eu fiz esse livro aqui e junto com ele, eu publiquei um livro menor, que é esse livro é um livro paradidático, que é, na verdade, o resumo desse livro, dos rituais, né, para as crianças das nossas escolas, que era um livro mais barato, de 28 páginas, né, não era capa dura, e a gente fez para isso que eles tinham me pedido, para levar nas escolas do entorno da reserva. A gente fez um projeto e os professores indígenas foram nas escolas de Canarana, nós doamos esses livros para as bibliotecas e os professores indígenas foram dar palestra sobre a cultura deles e doamos os livros para as crianças. E aí eu resolvi fundar a nossa tribo para poder fazer um trabalho maior, porque eu vi que todo esse tempo que eu fiquei lá, assim, a carência que eles tinham, primeiro de comunicação, né, porque assim, eles quase não falam português, as crianças, assim, naquela época eles falam Chavante. É um tronco G, da língua G. Né? E eles, naquela época, tinham uma escola de 50 crianças. Pra você ter ideia, hoje a escola tem mais de 500 crianças, em 3 turnos, e com professores indígenas. Naquela época não tinha professores indígenas bilíngue. Então, e fora isso, assim, quando eu fiz o último trabalho, o último ritual, que foi o Darini, morreram 2 crianças em uma semana. Eu tive o azar, assim, de presenciar 2 mortes de crianças. E depois eu soube que isso era uma coisa muito natural, assim, não tinha coincidido dos dias das viagens que eu fui. E aí eu vi como era precário essa coisa da saúde, Chavante, da educação. Né? Aí eu pensei, eu estou fazendo aqui livro de arte, livro de fotografia, e de repente as pessoas estão morrendo. E aí a gente fundou a nossa tribo, eu com mais 3 Chavantes, né, que foi o Cipacé Chavante, o Caime e a Severiá, que era professora, e aí e com mais alguns amigos aqui de São Paulo. E aí a gente começou a fazer projetos, né, com os Chavantes e com outras etnias. Aí o primeiro projeto a gente fez o Nutrição Infantil Povo Chavante, que foi um projeto exatamente para fortalecer para melhorar essa coisa da morte dos bebês de 0 a 6 anos, porque
os índios no Brasil, as crianças indígenas morrem 5 vezes mais do que as nossas crianças, né? E aí eu não entendia por que acontecia isso, né? E quando a gente fez o projeto, que foi um projeto assim focado nas mães desses bebês, para saber por que esses bebês morriam, para a gente poder entender e poder ajudar, né, a melhorar isso. Então e aí quando a gente estava montando o projeto, os índios participaram o tempo todo do projeto e falaram: Rosa, o que faz as nossas crianças ficarem doentes é a comida de vocês, porque desde o contato que as crianças morrem, porque antes do contato não morriam nossas crianças, e é a comida de vocês que faz mal para nós. Então, nós fizemos um projeto que era uma coisa de atendimento médico e mais essa coisa da nutrição. E aí, as nutricionistas do projeto foram ver o que eles comiam antes do contato e o que eles começaram a comer depois do contato, né? E aí, foi provado mesmo no projeto. Esse projeto foi 1 ano. A gente teve apoio da Unesco, né, do Criança Esperança. Era um projeto, uma equipe super pequena, que eu coordenei, tinha um médico pediatra, tinha 2 nutricionistas e um engenheiro florestal especializado na área do cerrado, né? Então, o médico trabalhou fazendo formação de agente de saúde indígena e com as mulheres, né, para saber sobre as doenças, e as nutricionistas para saber o que é que eles comiam, e o engenheiro florestal para reforçar as roças. E tudo isso você produz o seu trabalho dentro desse projeto, ou você virou... Não, eu continuei fotografando, porque daí eu coordenei esse povo, mas ao mesmo tempo, nesse projeto, eu pensei, gente, nós temos que fazer um vídeo desse projeto, que eu acho que é melhor do que eles fazerem fotografia. E aí a gente, nesse projeto, nós compramos uma câmera de vídeo, e aí nós formamos 2 jovens. A gente já tinha formado 2 jovens com o filme do Darini, que foi do Último Ritual, né? E a gente fez esse filme Darini, que foi selecionado pela Mostra de Cinema de São Paulo, inclusive. Aí a gente falou, bom, vamos formar mais 2 jovens, aí pegamos mais 2 meninos, compramos uma câmera para a aldeia, e eles fizeram um curso de... Levamos um pessoal daqui da Metodista, deram aula de vídeo para eles, ficaram filmando o projeto o ano todo, depois eles vieram e editaram esse material. E esse filme, que é o Nutrição Infantil para o Povo Chavante, foi selecionado para a Mostra de Cinema de Gramado, de cara. Era longa? Não, 26 minutos, e o Darini 45. E aí, depois disso, né, desse projeto dos Chavantes, do Nutrição, eles continuaram filmando, né, eu sempre continuo indo lá, agora eu vou, semana que vem eu vou para lá, né, que tem esse Darini, esse ritual de 15 em 15 anos vai acontecer agora, eles me convidaram. E aí eu fiz outros projetos, eu fiz aqui um recorte desse projeto dos Chavantes, a gente fez aqui na favela do Real Parque com os Pancararu, né, um trabalho de vídeo e porque tem nutrição. Tribos na cidade de São Paulo, tem algumas, eu conheço a do Jaraguá. Tem muitas. Tem 2 no Jaraguá. São 3. Eu tenho um livro que é o Guaranis Mimbiá na cidade de São Paulo, que é sobre os índios de São Paulo. Quantas tribos tem na cidade de São Paulo? São 4. São 2 no Jaraguá, uma e 2 na Guarapiranga. No Jaraguá é esse livro. Eu fui nos rituais, porque teve um projeto no Vine, que, sabe o projeto da prefeitura, de jovens agentes, sim, até 29 anos, 2 meninos da USP, novinhos, apresentaram um projeto para fazer o ritual de iniciação dos Guarani no estado de São Paulo, todos juntos. Sim. E daí a Secretaria de Cultura disse que índio não era cultura. Eu falei, olha, se índio não é cultura, eu tô fora. Daí falaram, então você cuida. Então eu fui no ritual de iniciação no Jaraguá, quando eles trouxeram de Ubatuba, vieram do Paraná, vieram do Paraguai. Eles sempre fazem reunião. Daí fizeram aqui no Jaraguá, eu fiquei completamente defumado. Estou pedindo mais 2 horas de conversa. Então tá difícil hoje aqui, porque já acabou. Eu já desliguei o timer. Já desligou o timer. E daí... Eu já tinha posto 5 minutos. 5 minutos. Já faz 10 minutos que acabou. Mas tá tudo bem. E daí eu fiquei defumado, porque eu fiquei um dia inteiro dentro de uma não sei como é que chama aquilo. Eles se benzendo com aquela fumacinha. Puta, bicho. Daí eu cheguei em casa, eu era um arrasto, né, bicho, de tabaco, assim. A gente fica como é que chama essas casas indígenas que tem esses projetos da FUNAI, que são essas casas são todas mais ou menos parecidas, que tem sala de aula, ambulatório,
que tem lá no Jaraguá? É o Ceci. É o Ceci. Uhum. Mas tem um nome, o que significa o Ceci? O Ceci, acho que é Centro... Isso daí não é da FUNAI, não. Sabe quem fez isso? A Marta Suplicy. É mesmo? Foi. Então é só na cidade de São Paulo? Foi uma das poucas coisas legais, assim, quer dizer, foi uma coisa bem legal que a Marta fez. Foi, não, tudo bem. Não, foi uma coisa, porque nunca ninguém tinha feito nada pelos índios de São Paulo. Gente, São Paulo foi feita em cima de uma aldeia guarani. Cara. Não, são 19, quem quiser ir lá no pátio do colégio, são 19 tribos, 11, eu gosto dessa parte, 11 antropófagas, que é a parte boa, né? Que eram os Guarani, me enviaram para o papo. Então, já puseram a hashtag Fica Rosa. Então a gente tá em cima de 19 etnias ou tribos que estavam em volta do Anhangabaú, do Tamanduateí e do Tietê, né? E que a gente fez o favor de matar todos. Não, agora, você sabe qual é que é a frase do Washington Novaes? Washington Novaes falou assim, o paraíso na Terra era do norte, não sei da onde, do Rio de Janeiro, não sei o que, até o sul do Rio Grande do Norte. Mas não se preocupe que nós matamos todos. Pois é, exatamente. Gente, é uma coisa muito louca. Agora, como é que uma Secretaria de Cultura de São Paulo pode dizer que índio não é cultura? Daí eu falei, então eu tô fora do projeto. Daí eu fui lá, eu tinha que cuidar. Então quando teve, porque é o seguinte, basicamente era pegar os ônibus dos índios e trazer da comida e passaram acho que 2 dias, não sei, 2 vezes 2 dias. Então o projeto 17 pau era para isso, era para trazer todos os índios e fazer a iniciação pela primeira vez depois de 500 anos, 350 anos, fazer a iniciação na cidade de São Paulo. 17 pau. E daí, não, mas fizeram, os meninos, era um casal, os caras tinham 20 anos. E daí tudo de errado davam pra mim pra fazer. Tipo, não, eu falei, não, mas tem que fazer esse aqui. Você cuida, você cuida, você cuida. Eu falava, manda, fazer o quê? Bom, a gente tem que encerrar, Rosa. A gente precisa comer hot dog. Tem que encerrar. Olha, só pra te dizer mas, uma foi coisa. delicioso Olha, isso aqui. Esse livro foi feito por 90 crianças, cara. O projeto era pra ser só foto minha. Aí quando eu vi as fotos e os desenhos dessas criaturas, eu falei, gente, sacanagem fazer o livro só com as minhas fotos, né? E o livro é trilingue, é português, inglês e guarani. Eles fizeram o texto guarani e traduziram o guarani. Agora, dá uma olhada, gente. O desenho das criaturas é demais. Eles fotografaram e desenharam. 90 crianças das 4 aldeias. Jovens. Ah, não, e aquela aldeia que tem lá em Parelheiros, lá, eu cresci. Ah, essa é uma história boa que eu nunca contei. Tá, vai ser outro dia. Não é rápido. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu ia num sítio de um tio meu, lá em Colônia, que é do lado onde fica aquele Guarani lá. E daí, fez tipo 0 grau, tantos graus. E daí, as crianças da aldeia vieram pro sítio desse tio meu, onde eu tava passando férias em julho. Então veio umas 10 crianças que ficaram com a gente tipo uma semana. Nessa vez, nesse encontro que teve, eu encontrei um dos caras que tava lá e tem uma música que foi feita naquele período de quando as crianças foram embora da aldeia. Por causa do frio. Por causa do frio. E eu tinha quanto? Eu tinha acho que uns 8, 9 anos de idade, então ficava eu com aquele bando de índio, a gente brincava de bandido e mocinho. De índio e cowboy. Quem era o cowboy? Com os índios. Quem era o cowboy? Tá legal? Olha só, nós estamos tocando aqui. Segura aí. Nós estamos tocando o nome da música. Isso aí. Travessia. Travessia, por causa que o Paulo Klein postou a música da Bjork esse fim de semana. E daí eu falei, bicho, que música que nós vamos botar pra Rosa, né? E daí, como o assunto era indígena, a música é triste, eu falei, putz, o assunto é difícil, nesse momento é super difícil. Então eu achei que tudo bem. Agora, só pra encerrar, pra gente não ficar falando só de coisa ruim, o negócio que com as cotas, se elas continuarem ainda, porque parece que as cotas também vão cair, né? Com essas cotas, nesses poucos anos aí, um monte de índios... Não, foram pra escola. Foram pra escola e tiraram diploma. Só lá de Pimentel Barbosa tem 2 que se formaram. Não, tem advogado, médico, médica. Então, isso é uma coisa muito legal, porque eles estão, assim, ocupando espaço, Fausto. Isso é uma coisa muito legal, assim, tenho o maior orgulho, sabe? Que eles estão abrindo espaço e vão abrir. E na hora que eles tiverem bastante espaço, cara...
esse país aqui vai ser melhor. Ah, com certeza. Vai Você ser. viu a exposição do Castro, do cara lá no Sesc Ipiranga, aquela exposição dos textos, como é que chama? Viveiros de Castro? Vi, muito Nossa, legal. que coisa Muito maravilhosa legal. aquela. Gente, obrigado. Gente, obrigada. Foi boa maravilhoso, noite. Rola. Super obrigado. Obrigada. Adorei. Olha só. Adorei, pessoal. Tchau. Agora com o cara.